nós vamos ouvir a palavra de Deus. O pastor Edson Lunardelli estará nos trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Eu pediria que os irmãos, se possível, não saia do seu lugar, nos ajude aí com as crianças, vamos prestar toda a reverência pela palavra de Deus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 61. Estamos lendo o verso 1 ao 4. A palavra de Deus está dizendo assim, Isaías capítulo 61, verso 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Amém. Podeis tomar assento, irmãos. Amados queridos irmãos, estamos gratos ao Senhor por esta riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, de estar convosco mais uma vez, poder retornar a esta casa, e sempre uma alegria rever meu amigo pastor Claudinei, Elias, Daniel, que Deus tem abençoado grandemente na sua jornada, tem enfrentado uma tarefa difícil junto com a igreja, mas quando a igreja está unida, tudo está nas mãos de Deus. Também sua esposa, irmã Elisa, que Deus abençoe, e para mim é um privilégio estar aqui com a minha namorada, a irmã Edilene, e os meus amigos, o irmão Marcos e a irmã Edna, para a glória do Senhor. Graças a Deus. Eu me alegro de ver obreiros sendo separados para a obra do Senhor, porque isso mostra que o trabalho está em pleno crescimento e desenvolvimento. Eu completei esse ano, por bondade de Deus, 30 anos de ministério. Eu me voltei agora lá no ano de 1995, na cidade de São Carlos, 20 de janeiro, eu era um jovem de 21 anos, quando o pastor Galdino Carlos da Costa me chamou num dia como esse, ceia do Senhor, e fui separado ao presbiterato da igreja. E é uma alegria, né, poder receber esta bênção na obra do Senhor, porque tem o chamado de Deus, né, irmãos? Glória a Jesus. Sei que está calor, mas ninguém aqui é proibido de dar glória a Deus, né? Verdade? Os irmãos estão em festa, e a gente sempre que pode acompanha os trabalhos aqui pelas redes sociais, e Deus tem vos abençoado. Eu sei que aqui tem passado homens de Deus, que tem ministrado a palavra do Senhor ao vosso coração, e o Espírito Santo tem estado convosco, assim como está também esta noite. Glória a Deus. Trago a saudação do meu pastor Ezequias Henrique da Silva. Pastor Claudinei esteve conosco no último mês de março, já faz um ano. Meu Deus do céu, já fez um ano. E foi muito bom ele estar conosco. Meus queridos irmãos, hoje nós estamos reunidos na presença do Senhor, culto de ceia. E este culto não é um culto comum. Hoje não é uma reunião religiosa, né? Não pode se tornar costumeiro, mas hoje com certeza é o lugar onde Deus está presente, e Ele conhece cada detalhe de cada um daqueles que aqui está reunidos nesta casa, desde este altar
até à porta. Hoje, posso dizer com muita convicção que é uma noite de reconstrução. A palavra de Deus em que nós lemos, falada e expressada através do profeta Isaías, sendo ele usado por Deus e conhecido como um profeta messiânico, e este capítulo 61, ele não foge desta narrativa, continua sendo um capítulo messiânico, pois ele se cumpre na preciosa pessoa de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, quando esteve na sinagoga e teve a oportunidade de receber o livro em suas mãos e fazer a leitura, foi exatamente nesse texto que ele fez menção, e quando acabou de ler, ele disse: hoje se cumpriu esta palavra. Glória a Deus. Mas eu estava orando ao Senhor e pedindo a Deus uma direção para que o Senhor me desse uma mensagem nesta noite. É um culto de ceia e eu tenho certeza que Deus tem algo especial a realizar em nosso meio através da sua palavra, pois já temos desfrutado aqui de lindos louvores, como também de uma boa porção do ensino da palavra do Senhor através do servo de Deus. Mas o profeta Isaías, ele está falando, meus irmãos, de um tempo onde o povo estava emocionalmente ferido, onde o povo estava quebrado, onde o povo estava espiritualmente abatido e completamente destruído por dentro. Deus usou o profeta Isaías porque ele sabia que entre o povo havia ruínas, havia cinzas, entre o povo havia histórias que foram interrompidas. Deus, na verdade, não ignorou as ruínas, mas prestamos atenção que o Senhor liberou uma unção gloriosa sobre o servo do Senhor, porque ele proclama abertamente já no primeiro versículo: o Espírito do Senhor está sobre mim. E quando o Espírito vem, irmãos, tudo muda, tudo é transformado. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, o que estava morto começa a ter reação, o que estava quebrado começa a ser restaurado, o que estava em ruína vira verdadeiramente um projeto de reconstrução. Preste atenção, porque é exatamente o versículo 4 que mais me chamou a atenção, e eu ressalto aqui nesta noite com muito temor, dizendo: e edificarão os lugares antigos ou antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Repita comigo: edificar, restaurar e renovar. Mas entre estas três importantes palavras, três verbos que nos chama a atenção, me chamou também a atenção palavras como destruir, ruína, devastação, desolação e tempos remotos, como está inserido nesse texto que acabamos de ler. Esse texto fala de destruir, porque destaca exatamente o estado de calamidade em que se encontravam muitos. Este texto fala de ruína e devastação, porque também fala do estado físico, lugar em que precisava de revitalização. Este texto fala de desolação, porque evoca um sentimento de vazio, de abandono. E é enfático quando o profeta Isaías diz de tempos remotos, de tempos antigos, mostrando que os danos contidos nesse texto e revelado pelo poder de Deus têm raízes profundas. Mas para Deus
não tem nenhum problema. Glória a Deus, porque Deus usa o profeta para falar de edificar, usa o profeta para falar de restaurar, usa o profeta para falar de renovar. Deus não apenas restaura você, mas Ele transforma você em uma resposta para outras pessoas. Eu não sei a forma que você chegou nesta casa. Você pode ter participado aqui de muitos eventos que foram realizados nesta mesma casa, aonde você participa já há muito tempo. Muitos olham para você e não sabem o que você vive e o que você passa. Muitos até julgam do alto da cabeça aos pés e diz: essa pessoa não dá nada, não frutifica, não prospera. Muitas vezes até com um sorriso no rosto, querendo mostrar o contrário, mas só Deus sabe como está o teu coração, como está a tua alma, como que você está todo quebrado por dentro. É exatamente isso que o Espírito Santo, ele me levou nesta palavra, nesta mensagem, nesta noite. Nós não estamos num culto comum, nós estamos num culto de ceia do Senhor, aonde nós fazemos menção da sua morte e também da ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então esta mesa aqui fala de aliança, esta mesa fala de nova aliança, e todas as vezes que falamos de aliança, há restauração. Todas as vezes que falamos de aliança, há cura. Todas as vezes que falamos de aliança, também falamos de recomeço. Glória a Jesus. O profeta, no verso 1, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito do Senhor, a unção de Deus, restaura os quebrados. A unção do Espírito tem poder para restaurar qualquer pessoa que esteja em ruínas por dentro. A irmã Elisa é psicóloga, ela trabalha nessa área, mas o Espírito Santo chega onde ela não pode chegar. Nós temos olhos para ver, temos boca para falar, temos semblante para expressar, mas só o Espírito Santo sabe, conhece o que passa dentro do coração do homem. Quantas vezes abraço, sorrisos, abraços apertados, mas a dor não tem como explicar. A dor que está lá dentro não tem como explicar. E alguém está clamando, dizendo: ah, se eu fosse restaurada, ah, se eu fosse encontrado pelo Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: a restauração, a sua restauração, começa no mundo espiritual. A palavra de Deus nos diz em Zacarias 4:6, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Atos 1:8 diz: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, poder de Deus sobre a tua vida. Hoje o Espírito Santo vai dar um chacoalhão na tua alma e vai começar a fazer coisas novas dentro do teu ser, e você vai sentir esta mudança, você vai viver esta mudança, você vai sair daqui transformado pelo poder do Espírito Santo, porque alguém não consegue resolver o teu problema, mas o Espírito Santo resolve. Aleluia. Ninguém reconstrói nada sozinho. Ninguém nesta vida tem a capacidade de reconstruir sozinho.
Você pode tentar, você pode até disfarçar, você pode até esconder, mas só o Espírito Santo entra onde ninguém entra. Só o Espírito de Deus entra onde ninguém pode entrar. Pode ter certeza disso. E hoje eu te digo, Ele te viu. Ele te viu. Ele te conhece. Aleluia, o Espírito de Deus, Ele não para na superfície quando Ele quer agir em nós. Ele não trabalha só naquilo que vemos, Ele não trabalha só no visível, mas Ele entra na ruína, Ele entra no lugar quebrado, Ele entra onde está em pedaços, porque Ele realmente, Ele tem poder de transformar e te dar um novo começo para você. Aleluia. E Deus começa pelos quebrados. Deus começa pelos quebrados. Salmo 147, verso 3. O salmista disse assim: o Senhor sara os quebrantados de coração. Glória a Deus. Lucas 4:18, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu e enviou-me para curar os quebrantados do coração. Deus não procura perfeitos. Se todos nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Deus não procura perfeitos. Deus não procura os que dizem que sabem alguma coisa, mas Deus procura aqueles que estão disponíveis na presença dEle. Disponíveis. Aleluia. Um vaso quebrado nas mãos erradas vira lixo, mas nas mãos do nosso oleiro vira um vaso para a glória do Senhor. Hoje possa ser que alguém não dê nada por você. E eu vou dizer para aqueles que talvez estejam dizendo: essa palavra não é para mim, esta mensagem não serve para mim. Olha, Deus pode levantar quem está ao teu lado para uma grande obra. E você ficar para trás. Não subestime quem está do teu lado. Mas essa pessoa, sim, o Espírito Santo gosta de trabalhar no meio de ruínas e levantar quem está quebrado. O Espírito Santo, ele tem um mover todo especial, e ele trabalha mesmo tendo raízes profundas. Para ele não importa o tempo, para ele não importa o quanto está profundo a sua dor, mas ele tem poder para agir dentro de você e mudar a tua história para a glória do nome do Senhor. A ceia do Senhor revela restauração. O profeta Isaías disse no capítulo 53, verso 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a mesa da qual nós participamos nesta noite não é simplesmente uma mesa simbólica, mas ela carrega um preço que foi pago com sangue, que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Ele se entregou totalmente por cada um de nós, e por isso nós aqui estamos nesta noite. O corpo dele foi moído, o sangue dele foi derramado, para que hoje você pudesse ser restaurado. Aleluia.
e o versículo 3. Veja que Isaías é usado por Deus, porque Deus ele tem um propósito. Deus ele vai consolar todos os tristes. Todos os tristes. A tristeza no coração pode aparecer de muitas formas. Às vezes por coisas pequenas nós ficamos entristecidos. Outros por coisas grandes, maiores, ficam entristecidos. Alguns ficam entristecidos pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pela situação, pela circunstância. Mas Deus está dizendo que Ele vai consolar todos os tristes. Todos os tristes. Quem olha para você e não dá nada, quem olha para você e não vê nenhuma identidade, deixa eu te dizer, eu trouxe uma notícia boa nesta noite. Deus muda identidades. Deus muda a sua história. Deus muda você completamente. Louvado seja o Senhor. Paulo disse assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo fez novo. Tudo fez novo. Eu não sei o que aconteceu com você para você estar em ruínas, quebrado, machucado, ferido, mas você não é o que aconteceu contigo. Satanás pode lhe acusar todos os dias. Você não vai conseguir. Você não vai chegar lá. Você não vai poder nem participar da ceia hoje. Satanás é o acusador dos nossos irmãos, mas ele não tem poder sobre o nome de Jesus, porque ele é aquele que nos fortalece, é ele que nos dá a graça que necessitamos, é ele que nos conduz à sua presença de forma que o glorifiquemos. Ele transforma a tristeza em gozo, em alegria, porque você é o que Deus decidiu fazer com você. Os homens podem lhe desabonarem, lhe fazer um pré-julgamento, mas ninguém sabe o que Deus decidiu a teu respeito. E o que Deus decidiu a teu respeito, não tem ninguém que consegue mudar. Ninguém consegue mudar o que Deus decidiu na eternidade ao teu respeito. Você está aqui porque Ele te viu. Você é porque Ele te viu. Deus tem poder para mudar ambientes internos. A palavra do Senhor diz em Salmos 30, verso 11: tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. Hoje você pode sair daqui dizendo como disse o salmista: tomaste o meu pranto, transformaste a minha tristeza em folguedo, em dança, em festa. A tristeza acabou. Tudo aquilo que me levava a pensar em ruínas, eu fui transformado, porque o Espírito Santo tem poder para agir dentro de você. João 16 e 20, quando Jesus estava instruindo os discípulos e falando acerca da sua morte, dizendo que ele estaria fora um tempo, mas depois os discípulos o teriam novamente. Os discípulos começaram a entender que Jesus não estaria logo mais com eles. Mas Jesus disse assim: vocês vão chorar, mas só mais um pouquinho. A vossa tristeza vai transformar em alegria. Oh glória! O vosso pranto vai se converter em alegria. Louvado seja o nome do Senhor.
Sabe o que Deus manda dizer nesta noite? Deus manda dizer à sua igreja aqui em Cabo Verde que Ele está proclamando um tempo de favor e graça sobre vós. Deus está proclamando uma nova estação de bênçãos, uma nova estação de oportunidades para o povo dele neste lugar. E bem-aventurado são aqueles que entenderem este plano, este projeto que vem do céu para esta casa. Esta cidade, ela não será mais a mesma, porque aquele que era quebrado, vivia em ruínas e foi restaurado por Deus, ele será transformado em um restaurador. O que antes estava destruído, quebrado e ninguém dava nada, Deus vai levantar aqui, pastor Claudinei, reconstrutores. A reconstrução já aconteceu no templo físico. A reconstrução é pesada, é trabalhosa, custa caro e vai anos. Decai, mas a espiritual, ela é mais pesada do que a estrutura do templo. O templo derruba e constrói outro, se torna algo de valor. Mas o espiritual é mais pesado. Neemias construiu os muros de Jerusalém em 52 dias. Mas a restauração espiritual daquele povo deu trabalho. O Espírito Santo comunicou ao meu coração que ele começou a levantar do meio das ruínas um novo projeto. Um novo projeto. Quem não dava nada vai se orgulhar. Quem dizia não vai conseguir, vai bater palmas. Quem apontava o dedo e diz, isso aí não vale nada, o Espírito Santo vem, transforma, muda, levanta, e levanta para a glória do Senhor. O nome do Senhor começa a ser glorificado na tua vida, na tua casa, na tua família, seja onde for e onde você estiver. Emaia, Surei, Candarabai. Onde havia luto, haverá dança. Onde haveria tristeza, haverá alegria. Onde havia dor, haverá transformação. Haverá recuperação. Haverá, porque Deus é especialista em cicatrizar pessoas. Aquela marca fica, mas tem uma coisa: aquela marca vai fazer com que você tenha forças para você continuar. Cinza é resultado de algo que queimou, de algo que foi totalmente destruído pelo fogo. Mas Deus, Ele pega aquilo que virou cinza e faz florescer novamente. Aleluia. Muitos que estão aqui não viu ainda o que vai acontecer. Mas quando começarem a ver o que está acontecendo no reino espiritual, senhores, muitos cairão aqui de joelhos quebrantados. Muitos que viraram as costas e dizem, isso aí não vai dar certo. O Espírito Santo vai trazer de volta e vai mostrar a sua glória. Vai batizar neste altar com o Espírito Santo. Vai ministrar sobre a igreja dons espirituais, porque Ele quer agir assim no meio de vós.
A ceia do Senhor confirma a nova aliança. Este ato glorioso em que nós estamos aqui realizando. E essa aliança diz: você tem um novo começo. Você tem um novo começo. Os restaurados se tornam reconstrutores. Diz a palavra: e edificarão os lugares antigamente assolados. Mas foi só depois que o Espírito, que a unção do Espírito veio sobre ele. Então Deus bradou pelo profeta Isaías: e edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas. Quando Neemias recebeu do Senhor aquela chamada para reconstruir os muros, e todo o trâmite correu de acordo com a vontade de Deus, e quando ele chegou em Jerusalém, pastor Claudinei, a Bíblia diz em Neemias 2:15 que ele desceu ou subiu pelo ribeiro e contemplou o muro da cidade. E quando ele contemplou o muro da cidade, ele só viu ruínas, os muros queimados, destruídos, os portões queimados a fogo. A cidade estava uma vergonha, um opróbrio. Mas ele bradou no versículo 17 e 18: vinde e reedifiquemos os muros, e não estejamos mais em vergonha. Muita gente vai sair do opróbrio, vai levantar-se da vergonha, porque o Espírito Santo te convida nesta noite, dizendo: vinde e reedifiquemos. E os que ouviram esse chamado disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Neemias não poderia fazer nada sozinho, mas os homens disseram: estamos juntos, Neemias, conta conosco, levantemos e mãos à obra. Esta igreja vai abalar o mundo espiritual nesta cidade e região, a começar dos obreiros, porque há uma unção de fogo aqui. Eu vejo uma unção de fogo descendo sobre este altar nesta noite. Oh, clamaias. E estes serão canais de Deus usados pelo Espírito Santo para transmitir esta unção àqueles que estão com os ouvidos atentos e prontos a ouvir o chamado de Deus, dizendo: vinde, vamos levantar os muros, vamos reconstruir, vamos fazer a nossa parte. E olha, a promessa de Deus é linda. Isaías 58:12: e os que de ti procederem, a bênção não é só para você, a bênção é para toda a tua casa, para toda a tua linhagem, para toda a tua posteridade, porque você está tendo hoje a oportunidade de mudar, de tomar uma nova iniciativa, de tomar uma nova atitude, de sacudir o pó da poeira e dizer: eu vou tomar o lugar que é meu. Oh, glória. Fazer como a nação de Israel, irmão, esteve no cativeiro 70 anos. Babilônia tirou Israel do trono e se assentou no trono. Mas olha o que Deus faz. A partir do capítulo 40, Deus começa a dizer: Isaías, agora chega de juízo, agora console o povo, porque eles já pagaram um preço por 2 vezes. Consolai o meu povo, porque agora a história está mudando. E lá na frente, o Espírito do Senhor vai dizer através do profeta Isaías: está na hora de você levantar a cara do pó, sacudir o pó e sentar no lugar que é teu, porque eu estou tirando quem está no trono e quem está atrapalhando a minha obra, e vai descer no pó, mas quem está no pó vai ser erguido, vai ser levantado e vai ser colocado no lugar que é dele, para a glória do Senhor nosso Deus.
E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. Levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador de roturas, reparador de veredas. Quem já chorou pode entender quem chora. Sim, quem já foi restaurado vai saber restaurar. Já ouviu aquela frase? Que só exerce misericórdia quem um dia precisou dela. Só exerce misericórdia quem um dia precisou dela. Porque é muito fácil levantar e jogar pedras. É muito fácil acusar. Pegar uma mulher em adultério e levaram diante de Jesus. Está vendo aí, Jesus? O que tu dizes dela? E Jesus estava escrevendo na areia, olhou para aquela multidão e disse: quem não tem pecados aí, atire a primeira pedra. A começar dos mais velhos, começaram a sair, porque as palavras de Deus tocou a consciência deles. Eu acredito que é naquela hora que Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Cada um começou a pensar: meu Deus, eu lembro agora dos meus pecados, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, quantas coisas erradas eu fiz. Diga aqui para mim, quem é perfeito aqui? A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, Eclesiastes 7:29, mas o homem procurou muitos caminhos errados. Quem é perfeito? Ninguém. Aleluia. Foi saindo do mais velho até os mais novos. Ninguém te condenou, mulher? Ninguém. Eu também não te condeno. Eu também não. Imagine a alegria daquela mulher, a proclamação que ela não fez de Jesus por onde ela passava, dizendo: eu era digna de morte, mas eu recebi o livramento. A lei me mataria, eu seria apedrejada, mas uma palavra de Jesus restaurou a minha vida. Então pare de falar do teu irmão que está errando. Pare de falar da tua irmã que está mentindo. Pare, em vez de reclamar e murmurar, ore por ele, ore por ela, porque o Espírito de Deus quer te usar como um grande restaurador de pessoas. Deus vai usar você. Será que você pode dizer para o irmão que está do teu lado: olha, Deus vai usar você? Vai. Deus tem um plano contigo. Estou terminando aqui, porque as ruínas antigas não definem o fim de ninguém. Deus usou o profeta Joel no capítulo 2, verso 25: eu vou restituir os anos que se perderam. Até isso Deus faz. Sabe aquilo que ficou para trás, que você perdeu, que você diz não tem mais jeito? Deus está dizendo: eu vou restituir os anos que se perderam. Vou. O plano de Deus é abundante, o plano de Deus é glorioso, o plano de Deus é maravilhoso. E se você pode dar um glória nesta noite, dê o melhor glória em nome de Jesus. Uma cidade destruída, irmãos, fica esquecida, mas quando ela começa a ser reconstruída, a vida volta, a esperança volta, a expectativa perdida volta. Oh glória, louvado seja o Senhor para sempre. Glória a Deus. Termino aqui dizendo que mais uma vez o Espírito Santo visita a tua vida nesta casa. Ele está nesta casa, Ele está presente. E nós não participamos desta mesa somente para lembrar de um acontecimento. Nós participamos desta mesa para anunciar,
Paulo escreveu: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Glória. Você não vai sair daqui só lembrando. Você precisa sair daqui com uma missão. E esta missão é delegada pelo Espírito: reconstruir vidas. Reconstruir vidas. Reconstruir destinos. Reconstruir famílias. Deus te dá graça para você se levantar. Rei Kamachuri Andarabacai. Por gentileza, fiquem todos de pé. Eu vou orar por vós. Vou orar pela igreja do Senhor. Porque o Espírito de Deus falou ao meu coração que aqui tem vidas em ruínas. Que aqui tem vidas que estão sentindo dores, histórias quebradas. Tem gente vivendo de cinzas. Mas o Espírito de Deus transforma. Deus manda te dizer hoje que Ele vai te restaurar. Deus manda te dizer hoje que Ele vai te curar. Deus manda te dizer hoje que Ele vai te reconstruir. Sim, você vai passar a ter valor. Você vai voltar a ter valor. Sim, nada está perdido. Nada. Mesmo que estiver despedaçado, Deus faz um vaso novo. Provérbios 25, verso 4: tira a escória da prata e sobrará vaso para o fundidor. Deus é poderoso para tirar toda a escória, toda a sujeira, tudo que atrapalha. Eu quero orar por você. Não precisa vir aqui à frente, mas onde você está mesmo, brada bem forte nesta noite. Diga: Senhor, mais forte: Senhor, reconstrói a minha vida. Diga: Senhor, muda a minha história. Diga: Senhor, me usa para reconstruir. Oh, glória a Deus. Você é uma bênção nas mãos do Senhor. Você é uma bênção nas mãos do Senhor. Jovem, você é uma bênção nas mãos do Senhor. Você é uma bênção nas mãos do Senhor, obreiro. Deus vai te usar. O nome dele já está sendo glorificado. Curve a sua cabeça agora, vamos orar. Senhor, mais uma vez na tua presença estamos. Eu glorifico o teu nome pela tua graça neste lugar. Há uma unção do céu sobre esta casa muito especial. Deus, é linda a obra que tu tens operado. É glorioso ver o que o Senhor está começando a fazer. Esta pessoa nunca mais será a mesma. Esta vida nunca mais será a mesma. A família vai olhar e vai dizer: verdadeiramente houve uma transformação. Muitos vão olhar e vão dizer: realmente Deus está trabalhando na vida desta pessoa. Deus está agindo no meio desta igreja. Deus está fazendo coisas novas neste lugar. Verdadeiramente Deus está presente nesta casa. Receba uma porção do céu sobre a tua vida hoje. Uma nova alegria para o teu coração. Um renovo espiritual para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Arabacai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Quantos podem glorificar a Deus por esta boa palavra?
Quantos ouviram a voz de Deus aqui e recebem esta palavra? Aleluia, que Deus abençoe pastor Edson por esta boa palavra vindo da parte de Deus através da sua vida. E eu creio que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Nós podemos ouvir e receber a palavra do Senhor para os nossos corações. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, leitura oficial da ceia. Primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 23 em diante, na leitura oficial da ceia do Senhor. Aleluia. Depois, pastor Edson, eu sei que o senhor é um pregador, exímio pregador, mas também é um cantor. E eu me lembro, ele me faz lembrar um hino, irmã Elisa. Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor. Depois, na ministração do pão aqui, se o senhor puder louvar. Dá para cantar? Outro? Então canta outro. Depois, na ministração do pão. Ele cantava muito esse hino lá, né? Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Amém? Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém. Antes de nós orarmos pelo pão, irmãos, nós temos aqui um grupo de jovens abençoado, né, irmão Ronei? Os nossos jovens estão uma benção, as jovens, os moços, e eu olho para esses moços, eles estão alinhados, está muito bonito, vem paramentado, né, fardado. E nós temos já 2 jovens que são cooperadores na obra de Deus, jovens ainda, mas são cooperadores. Está aí o Lucas, está ali o Misael, mas o Senhor colocou no meu coração já há algum tempo um outro jovem para nós chamarmos para ser cooperador na obra de Deus. E esse jovem está aí firme, participou do curso que foi feito, né, irmão Alain? E todas as aulas. Vem aqui, irmão Jean, o jovem Jean. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. A obra de Deus não para, né, pastor Leandro? Tem um corinho que diz assim, que a igreja segue caminhando. Na luta ou na dor, a igreja segue caminhando, a igreja não para. E eu digo mais, a igreja do Senhor é um organismo vivo, porque o Espírito Santo está no meio da igreja, e isto torna a igreja um organismo vivo. O Jean é um jovem fiel, crente, obediente, submisso, tem bom testemunho, tem um juízo, uma boa cabeça, né, Jean? Graças a Deus por isso. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui, na primeira vez que eu vim, aqui estava tendo um ensaio de adolescente, e o Jean era mais ou menos do tamanho do irmãozinho dele, um pouquinho maior, né? Estava ali nos adolescentes, um pouco maior, mas estava aí, e firme, permaneceu firme. E eu quero propor aqui ao ministério, aos obreiros e à igreja, os irmãos concordam de nós não vamos ungir, não se unge para cooperador, a partir do diaconato, mas para cooperador nós reconhecemos, os irmãos e a igreja reconhecem o Jean como um cooperador na obra de Deus?
Aleluia. Um cooperador na obra de Deus. Irmão, cadê? Irmão Osmar. Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Querido Deus e amado Pai, aqui está, ó Deus, aleluia, este pão, Senhor, que simboliza teu corpo, ó Deus. Oramos, ó Pai, consagrando, ó Deus, agora no nome de Jesus, que a tua igreja, Pai, que neste momento vai participar do corpo, Pai, do Senhor, seja, Pai, fortalecido, ó Deus, seja, Pai, renovado, em nome de Jesus, Pai, a Ti consagramos, em nome do Senhor. Enquanto os obreiros vão partir do pão, pastor Edson, aproveitar. Glória a Deus. Os músicos me dão um dó menor. Tens, de Oséias de Paulo. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor e perfume suave. Tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência do olhar da criança, e no dia a dia da vida tens a esperança de um barco que vai para o mar, mas que almeja voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só